Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Thiago Locke, trabalho aqui no SageADV Software Jurídico, mais uma vez trazendo conhecimento e novos temas do direito para vocês. Hoje a gente trabalha aqui com Juliana Fogaça. Juliana Fogaça humildemente aceitou o nosso convite de tratar num tema que a gente não vê muito por aí. Então, de novo, é um tema novo, é um tema no qual ela é uma das grandes estudiosas. Então, alguns, como sempre, alguns avisos pré-webinar ou pré-aula ao vivo, como vocês gostam de chamar. Todo esse material vai ser gratuito, gravado, lá nas páginas de materiais ricos do SageADV, blog.sageadv.com.br/ebooks. Depois vai estar tudo descrito aqui na landing page, aqui na nossa página. Então, fiquem tranquilos, todo o material, tanto a apresentação quanto o vídeo, serão colocados à mostra para vocês lá na página de e-books do SageADV. Então, Juliana, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite. Vamos aí conhecer um pouco mais sobre direito sistêmico. Agora a palavra está contigo. Olá, pessoal. Uma lisonja estar aqui compartilhando esse tema que eu amo estudar e que é a vivência do nosso escritório. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre direito sistêmico e o uso das constelações sistêmicas de Bert Hellinger na atuação jurídica. Mas antes de começar, eu queria conversar com vocês o seguinte. O que eu estou trazendo é inovador. Nem todos tiveram contato. Então, eu peço a vocês que, como nessa tela que está aparecendo para vocês agora, vocês imaginem que as palavras que eu trago, as inovações que eu trouxer, quando parecerem alguma bobagem ou algo completamente fora de contexto, que vocês não descartem, não joguem fora. Guardem essas pedrinhas porque mais tarde, quando vocês olharem para tudo que a gente está apresentando e se proporem a vivenciar algo mais sobre isso, vocês perceberão que de pedra em pedra a gente transforma uma bela imagem, um belo mosaico. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Juliana Fernandes Fogaça de Almeida, eu sou filha do Ivo e da Juraci. Sou advogada com 18 anos de experiência, 12 deles dentro do judiciário e 6 anos agora na advocacia. Sou sócia fundadora do escritório Almeida Burick Advocacia, a minha sócia é a Aline, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família e presidente das comissões de inclusão digital e de processo eletrônico da OAB. Eu também, nas minhas formações, eu fiz coaching, sou consteladora sistêmica e palestro e dou aula sobre esses assuntos afetos à advocacia e às constelações. Bom, a origem do termo constelações, ela vem de Familienstellung, algo assim. Em tradução livre, significa colocar a família em posição. Quando veio para os Estados Unidos, que foi a primeira saída da Alemanha que se tem notícias, ficou algo como Family Constellations e depois trazida para o português como constelações familiares. Hoje utilizada a expressão constelações sistêmicas para abarcar também as organizações. Mas o que é isso tudo, Juliana? Bom, o que ou a quem estamos sendo leais é a pergunta que eu te faço. O nosso sistema familiar é algo que... Pensa numa árvore genealógica, eu, os meus pais, os meus avós, e tudo que aconteceu entre eles, aconteceu com eles, de uma certa forma me afeta. A psicogenealogia estuda algo sobre a transgeracionalidade que vai para muito além da cor dos nossos olhos, da cor do nosso cabelo, que a gente herda dos nossos pais. Já se sabe, por exemplo, que um trauma vivenciado por alguém do passado é transmitido também no nosso gene. Então, utilizando isso numa linguagem jurídica, por exemplo, aconteceu um trauma, alguma coisa, alguma dor muito forte no nosso sistema familiar, lá no meu avô, no meu biso, no meu triso. E por que agora eu fico super indignado quando algo acontece na minha vida, como, por exemplo, eu ficar inadimplente e o credor vir me cobrar? E eu me senti ofendida quando isso acontece, quando é algo supernatural. E por que eu continuo me mantendo nessa postura de não querer pagar? E aí eu volto à pergunta, a quem ou a que nós estamos sendo leais? Ao nosso sistema familiar. Então, numa ação simples de divórcio, numa reorganização patrimonial, num empreendimento imobiliário, numa ação trabalhista, tudo isso, em toda essa nossa atuação jurídica, a gente vê a lealdade sistêmica transparente para quem tem esse olhar. Mas vamos falar da pessoa que criou isso tudo, ou melhor dizendo, que trouxe isso para o nosso mundo, que é Bert Hellinger. O Bert não inventou nada e ele não faz questão nenhuma de dizer nada a respeito. Anton
Johann Swibert Hellinger formou-se em filosofia, teologia e pedagogia. Com 92 anos hoje, ele ainda viaja pelo mundo dando suas palestras, constelando e fazendo seminários. Inclusive estará em junho aqui no Brasil, no primeiro Congresso Internacional de Direito Sistêmico aqui no nosso país. Então, na verdade, toda essa corrente, digamos assim, do direito não surgiu de alguém da área do direito. Não. Como é que funcionou? Como é que aconteceu? Fazendo um spoiler do que eu vou falar mais à frente sobre efetivamente direito sistêmico. Um juiz brasileiro, Dr. Sam Storch, utilizando as técnicas de constelações familiares nas suas dores pessoais por mais de 5 anos, quando o magistrado na Bahia, numa pequena cidade, percebeu essa lealdade das pessoas nos casos jurídicos. E ali, então, ele começou a perceber que ele podia trazer essa novidade, esse conhecimento multidisciplinar para dentro dos fóruns. Mas eu vou contar isso mais à frente para o pessoal, quando a gente for focar em direito sistêmico. Deixa eu voltar para o Bert, que é a origem. Olha só, Bert tem mais de 20, tem livros publicados em mais de 20 idiomas. Quando a gente fala em constelações familiares, a gente percebe que é de alguém que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Ele acabou não ganhando em 2011, mas o fato dele ter sido indicado já nos demonstra o trabalho valioso que este alemão está fazendo pela humanidade. Ele vai vir para o Brasil agora? Em junho. Ele já teve algumas vezes no Brasil em outros eventos de constelações familiares. E em junho, ele e a esposa, Sophie Hellinger, estarão no primeiro Congresso Internacional de Direito Sistêmico, que acontecerá aqui no Brasil por uma iniciativa até do Dr. Sam Storch e da Universidade Novari, que é onde tem a pós-graduação que eles oferecem aqui no Brasil. A gente pode dizer, então, que o Brasil é um país... É um precursor. É um precursor. Isso se deve a algum dado especial, alguma característica do direito brasileiro? Não sei se seria isso ou se seria o fato do Dr. Sam ser alguém muito corajoso. Porque então, a gente não tem convite, então, para esse congresso, com certeza, né? Nós já estamos inscritos, eu estarei lá, né? Porque faz muito sentido, Thiago. É aquilo que eu falo, assim, ó, na minha experiência, 12 anos dentro do fórum, como assessora jurídica, eu fiz muita audiência. Muita audiência. Inventários, eu devo ter analisado mais de 1000 inventários nesses 12 anos. Por que os irmãos começam a brigar quando o pai ou a mãe faltam? O que está acontecendo? A gente não era uma família antes? Porque quando a gente começa a ver os relatos nessas audiências que acontecem, você percebe que, assim, nós éramos uma família super unida, aí morre pai e mãe, o que acontece? Como as coisas se perdem? O que está acontecendo? Entende? Então, quando a gente começa a ter essa percepção das constelações e esse olhar amoroso para essas famílias, o atendimento jurídico muda. E hoje o Judiciário Catarinense, o Judiciário Nacional já está utilizando. Eu vou, mais para frente, eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas é algo que a gente precisa olhar. Está acontecendo. Está acontecendo. A gente fala tanto da humanização do direito. Exatamente. E aqui é um conceito que eu utilizo nas minhas publicações, a humanização da advocacia. Que foi algo que eu trouxe de quando eu era assessora e trabalhava quando o Tribunal de Justiça de Santa Catarina trouxe a humanização da justiça. Era um conceito, um valor muito forte. É um dos valores que olhar no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, verá que é um dos valores do nosso tribunal, é a humanização da justiça. E passa, quando a gente fala em ecossistema da justiça, passa também pela humanização da advocacia. Não é só processo. Não é que prova eu vou usar para te ferrar se tu estiver do outro lado. Como é que essas pessoas vão viver depois que o processo acabar? Tá, ok, se a gente estiver falando em recurso, etc., esse processo pode demorar 10, 15 anos. Para que isso? Por que eu, advogado, estou nessa postura bélica? Por que eu quero tanto te vencer? Por que às vezes eu não deixo meu cliente fazer um acordo numa audiência? Porque a tese que eu tenho é ótima. O que está acontecendo? Aqui no ADV a gente já falou aí sobre, para quem for lá falar um pouco sobre, procurar um pouco dos materiais, né, que o site do ADV tem, a gente já falou aqui de advocacia consultiva, né, que vai ser, né, ao encontro dessa teoria, né, de falar do porquê como se transformou o direito tanto em debate, num afronto de um advogado contra o outro, né, no qual acaba ninguém sai ganhando, né, a morosidade, e acaba o nosso judiciário todo ficando mais moroso por conta da quantidade de recursos e a quantidade de cada... Eu quero ganhar mais, ao invés de solucionar o caso.
acaba chegando nos tribunais superiores, né, e acaba demorando aí 10, 15 anos. Né? E tem alguns casos, Thiago, que eu ouso dizer que essa morosidade está a benefício das partes. Eu nunca esqueço um caso que como conciliadora, todas as vezes que tinha instrução em caso de família, como conciliadora, eu antes atuava para tentar a conciliação, porque isso, né, é um dos princípios do direito, e de tentar a conciliação a todo e qualquer tempo do processo. E eu nunca vou esquecer a cena. Pensa num casal de vou chutar a idade que eu não tenho certeza, em torno de 65 anos, 68, que estavam num divórcio, num processo, a mesa aqui está baixinha, mas um processo desse tamanho, de partilha de bens, 2 advogados ali se engalfinhando, e fica na mesa, né, quem está conduzindo a audiência, que depois vai ser ocupado esse lugar pelo magistrado, o conciliador, e aquela mesa onde estavam os advogados e as partes logo atrás. E eu observando, já gostava de estudar sobre linguagem corporal, porque a gente sabe, né, só 7% do que a gente fala é comunicação, os outros 93% vão ficar pelo que o nosso corpo está dizendo. E eu observei que aquela senhora, aquela jovem senhora de seus 65 anos, louca pelo divórcio, colocou a mão sobre a mesa. E instantaneamente, aquele marido que estava desesperado pelo divórcio, colocou a mão também do outro lado. E as mãos se encontravam. Ele sabe quando você está tentando esticar o braço na mesa, assim, loucos de saudade um do outro e querendo se encostar. Eu pedi licença para os colegas advogados para conversar com essas partes. E eu perguntei então para eles o que realmente eles queriam. E ela então me disse, olhou para ele assim com um olhar tão romântico, eu jamais esqueceria o rosto daqueles dois. E aí o senhor falou, eu tô morrendo de saudade da minha velha. Bem assim, pessoas simples de uma cidade do interior. E ela largou um eu também. Mas até que ponto, e aqui eu não estou para fazer qualquer crítica à postura do advogado, eu também não tinha esse conhecimento. Todos nós já fizemos qualquer coisa que se assemelhasse a isso, imaginar que a gente sabe as respostas. Encerrado o processo já naquela audiência, né? Pela perda de interesse processual, já que o que eles queriam mesmo era reconciliação. A gente viu ali que a gente estava tão envolvido em resolver o processo que a gente estava se esquecendo de olhar para as pessoas envolvidas. Tiago, já pensou se o juiz tivesse dado a sentença e divorciado eles? Tinha acabado com uma vida, tinha mais raiva, mais ódio. Isso acontece em briga de vizinho, em uma questão de discussão de propriedade, acontece em tantos lugares. E eu volto a dizer, nós estamos tão envolvidos em bater meta, dentro do judiciário mesmo, nós tínhamos as metas do CNJ que a gente tinha que sentenciar e fazer, e audiência, e andar, advogados, nós temos prazo, a gente não pode dormir no ponto, perante responsabilidade civil. E o tempo das pessoas? E o tempo das partes? E o interesse delas? Quem está olhando? Um advogado humanizado. Faltava um pouco de conhecimento de direito sistêmico. Então. Com certeza. E eu sempre falo assim, eu sempre os meus índices de acordo chegavam a 90% das audiências que eu participava. Meu índice era muito alto. Mas se eu fosse comparar com hoje, eu vou te dizer que hoje eu estou em 30% de acordo. E que aqueles 90% não eram esses números reais. Porque as pessoas voltavam depois. Eu fazia os acordos de ratificação num divórcio e depois vinha o cumprimento de sentença. As pessoas estavam cumprindo um acordo que não era bom para ela. Ou seja, descumprindo algo que não era delas. Não era o que elas queriam fazer. Quantos pais, quantas mães, quantas pessoas se comprometem num acordo para acabar com o processo e depois não conseguem cumprir? Quem que está atuando? Entende? E isso assim, eu vou falar mais à frente, mas assim, questão de gestão de grandes empresas, utilizando as constelações familiares. Para entender o que está acontecendo. Nas constelações empresariais, por exemplo, se você não respeita o fundador, isso atua e a empresa morre. Quais os índices, se a gente for pegar nos grandes órgãos, quais os índices hoje de empresas que fecham? Será que é só por má administração? Quantos lugares vocês conhecem? Vocês trabalham numa grande empresa. Eu imagino que aqui não acontece, mas nos fóruns também não acontece, em escritório nenhum. Estou tendo uma alucinação aqui, imaginando assim, de chegar alguém mais graduado, com um diploma com maior hierarquia, que chega com uma inovação que vai mudar uma empresa, que vai mudar, no caso judiciário, o magistrado novo que chega e gera aquele terror na equipe que estava antes.
não estou dizendo que são todos, volto a dizer, um advogado que chega lá com seu mestrado, doutorado, PhD, é o bam, 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 mas não consegue manter a equipe em harmonia. O que está acontecendo? As leis sistêmicas demonstram como isso atua. E a gente vai falar delas já já. Então isso é muito importante de ter consciência. Bert, na caminhada dele, ele, por exemplo, ele foi lá para as... Falando agora, voltando um pouquinho, falando dos primeiros movimentos deles na África do Sul, o Bert atuou, trabalhou, não sei qual era o termo, esteve na Segunda Guerra Mundial, foi preso e ele conseguiu escapar da prisão. Quando ele voltou para a Alemanha, ele se deparou com um cenário onde seus amigos e familiares estavam mortos na guerra. Ele se ordenou padre, já era um sonho de adolescência, de infância, um dom que estava chamando por ele, ele foi atuar na África do Sul. Lá na África do Sul, ele teve uma larga experiência na coordenação de escolas e ele teve contato com a cultura Zulu, das tribos Zulus. Na tribo Zulu, ele observou o seguinte, uma forte reverência à hierarquia. Nas tribos, a gente tem esse exemplo no Brasil nas tribos indígenas. Quando o pajé está lá, não vem o gurizinho novo dizer que o pajé está errado. Há um respeito absoluto àquele que chegou primeiro. Um respeito aos pais, os antepassados, e as pessoas sabem suas histórias. Naquelas rodas de conversa ao redor de uma fogueira, onde os avós, os mais antigos, contam para as crianças qual é a história da sua família, qual é a história da sua tribo, qual é a história da sua comunidade. Nós nessa sociedade civilizada, quanto nós sabemos? Tu sabe quem foi teus avós, teus bisavós, teus trisavós? Te confesso que eu estou buscando isso agora, mas eu não sabia. Eu não sei pelo que os meus avós passaram. Eu não sei nem qual é a minha origem ainda. Eu não sei se eu sou portuguesa, espanhola, de onde vem? Nós somos brasileiros e... Como assim? Se a gente pega uma simples pesquisa para fazer assim... Tá, veio meus avós, eventualmente, que chegaram de navio de algum lugar. Vieram da onde? E os pais deles vieram da onde? De onde a gente veio? A gente não sabe. Não é algo que a gente está acostumado a conviver. Lá ele também observou uma segurança das mães. Lá não tem TDAH, lá não tem déficit de atenção, lá não tem criança agitada. Lá tem um respeito. Eu sei de onde eu vim. Não há essa inquietação. E ele observou também que não havia problemas com filhos. Os pais ocupavam seus lugares e as mães também. Hoje a gente fala muito aqui no Brasil sobre a síndrome da alienação parental. E a gente estuda isso em casais divorciados e nos casais casados. Posso fazer uma pergunta para ti que está nos assistindo? Quantas vezes tu ouviu teu pai falar mal da tua mãe ou tua mãe falar mal do teu pai? Ou teus avós? Quantas vezes a gente se intrometeu achando que estava tudo errado? Ou no casamento da irmã que você quer se meter lá porque tem um jeito melhor de fazer as coisas? Percebe? Eu sei que vocês nunca fizeram isso. A gente está com um público aqui atrás, aí eu estou conversando também com as pessoas lá atrás, pessoal. Então, né? Tu nunca deu um conselho para um amigo de como viver o casamento dele. Eu sei que tu não faz isso, que ela não faz essas coisas. É só mulher que faz essas coisas. É só mulher que vai para a roda de conversa no bar lá e fala mal do casamento. A gente sabe que isso acontece entre os homens. Homem igual mulher, mulher igual homem. Mas eu tô brincando, por óbvio, né? Isso aí todo mundo faz. E a coisa mais íntima que existe no mundo é uma relação de casal. Aproveitando, Juliana, a gente tem também bastante conteúdo. A Luana Castro, nossa colunista lá do Sage TV, ela é especialista em direito da família. Então a gente está trabalhar nesse meio de algum tempo, a gente também percebe o problema, né, e a solução ao mesmo tempo, que são essas questões familiares, né, múltiplas famílias, novas formas, novos núcleos familiares, alienação parental, enfim, desses conteúdos a gente tem lá, né, e a gente sabe o quanto que isso é importante e o quanto que isso, assim como o direito sistêmico, ele tem aplicação direta, né, a gente falou de humanização do direito, né, o quanto o direito está se aproximando, sem juridiquês, sem nada, o quão o direito pode se aproximar da vida real. Né? Então é por isso que a gente fez questão, já conversa há algum tempo, né, Juliana, para trazer a Juliana para cá, né, a gente sabe, né, o número de compromissos que a Juliana tem, então a gente sabia porque direito sistêmico é algo que a gente conversa indiretamente, né, em todos os nossos conteúdos lá no Sage TV, né, mas a gente sabe também que isso acaba fechando com a humanização do direito. Sim. É por isso que e eu quero fazer uma ressalva, sabe, Thiago? O direito sistêmico ele não vem salvar,
Ele é mais uma ferramenta que está sendo utilizada. A gente tem a mediação, a gente tem a própria questão das conciliações, a gente tem outras abordagens que elas todas se unem, se juntam e convergem no mesmo interesse. Uma das coisas, eu fui voluntária no ano passado nas oficinas Conversas de Família do Fórum da UFSC. Uma ferramenta que eu amo, que não tem nada a ver em tese com o direito, é a comunicação não violenta, onde em 4 passos você aprende a conversar com as pessoas. Eu transformei esse conceito numa ferramenta, até de repente eu posso disponibilizar com vocês se fizer sentido, se alguém tiver interesse, onde eu dou para os meus clientes. Tem 4 passos. Sabe, uma coisa que a gente faz até por... O advogado, ele precisa saber os fatos para poder entrar com o processo, né? Ele precisa entender o que está acontecendo e a partir dos fatos, né? Diga-me o fato e dar-te-ei o direito, né? Mas nessa análise dos fatos, às vezes a gente não fica sabendo o fato. A gente fica horas escutando as histórias que as pessoas criam sobre o fato. E a gente se perdeu nessa busca. Então a CNV fala, por exemplo, qual é o fato? Então vamos falar de uma relação de casal. Vou fazer uma simulação aqui, tá, gente? Vamos supor que eu e o Thiago fosse casado e a gente se divorciou e nós temos um filho. E o Thiago teria que trazer a criança de volta ao meio-dia. Porque você teria um compromisso na Softplan, 1h, tu tem uma reunião importante. Eu lá, distraída, né, me arrumando, sei lá, fazendo qualquer coisa, esqueço de estar disponível para estar em casa e pegar o nosso filho. O que isso gera? Gera uma briga astronômica. A gente sabe disso. Advogados sabem disso. O judiciário sabe disso. Antes do motivo, já vem o atraso. Já vem e o que poderia ser só assim, ó, eu me atrasei, desculpa. Viram o quê? Porque daí você poderia pensar, a Juliana não me respeita, porque daí todas as histórias do passado voltam à tona, sabe? E aquilo tudo volta e etc e tal, e a gente começa a divagar e pensar um monte de coisa. Qual é o fato? Eu me atrasei. Esse é o fato. E aí quando você diz, que são 4 passos, né? Qual é o fato, como eu me sinto, qual é o sentimento, qual é a emoção que eu estou sentindo, qual a necessidade e qual um pedido. Então, Juliana, eu me sinto desrespeitado, por exemplo, tu poderia me dizer. Quando você se atrasa e eu me atraso para os meus compromissos. E eu necessito que você cumpra os nossos combinados para a gente não ter maiores estresses. Ou antes mesmo de apontar o dedo, talvez falar aí de qual foi o motivo, né? Então, por que você se atrasou? Ao invés de mas talvez você se atrasou. Precisa, sabe, de acusações, talvez nem precise saber os motivos. Porque quando você perceba no teu coração, quando eu falo assim, Thiago, você se atrasou, tu tem vontade de revidar? É fato. Agora, se eu falo, Thiago, você se atrasou por causa da tua mãe, por causa do teu pai, porque você é igual à tua mãe, porque você faz isso, tu já quer defender teu sistema. Tu já quer defender tua educação. E é onde a gente se perde. Onde as coisas se perdem. Ah, Juliana, isso só usa em direito de família. Quer ver? Uma negociação de 2 empresários. Quando 2 pessoas não conseguem chegar num consenso sobre uma negociação que é importante para todo mundo. Vamos pensar num ganha-ganha aí. Quando eu acho que tu tá me sacaneando, ou que tu tá querendo me tirar o couro, no sentido de que eu reduza demais o meu preço, que eu desça demais o meu lucro, que eu sacrifique a minha equipe para te entregar algo que é impossível, não tá equilibrada essa relação. Percebe que é em tudo? Uma relação trabalhista. Se o funcionário entrega demais, trabalha horas e não tem reconhecimento da empresa com a questão dos direitos trabalhistas, horas extras e toda a remuneração que vem por trás disso. Como se sente esse empregado? Escravizado? Desrespeitado? Desvalorizado? O que gera no empregado? Um sentimento de... Aqui estamos em suposições, mas quero entrar com uma ação trabalhista? Agora, se os combinados são respeitados, se eu entendo que tu está me dando demais, eu retribuo isso de alguma maneira. A gente vai precisar combinar como. Talvez eu não possa te dar toda a remuneração, tudo que eu gostaria de te dar financeiramente. Mas como a gente pode chegar num consenso sobre isso? Percebe? É diferente. É diferente. Eu gosto de uma fala que diz que os clientes hoje buscam equipes multidisciplinares. A própria empresa aqui que vocês estão inseridos, nós temos vários tipos de profissionais trabalhando aqui dentro. Por mais que seja uma empresa de tecnologia, não há só pessoas voltadas à tecnologia. Tem várias outras áreas envolvidas, desde marketing, é um grande corpo, né? E se esse profissional do direito for multidisciplinar? Se ele puder estudar um pouco sobre o comportamento humano, se ele puder olhar as pessoas com respeito e o que um advogado sistêmico faz?
Quando você chega na minha frente, eu percebo que com você chega teus pais, teus avós, toda a cultura familiar e aquilo que você aprendeu dentro de casa. E que o que eu sei como uma resposta perfeita para ti, talvez não te atenda. Porque o que é bom lá em casa, que meu pai e minha mãe me ensinaram como relacionamento, como tudo, pode não ser para ti. Uma boa negociação pode não ser boa para ti. Aquilo que eu aprendi na jurisprudência, a jurisprudência majoritária diz que, em caso de divórcio, por exemplo, a esposa ganhará alimentos por 2 anos se ela estiver em idade produtiva. Pode não ser bom para nós. Não pode não ser bom para você e o meu cliente. Pode não ser bom para minha cliente ficar 2 anos recebendo pensão. Porque ela, na verdade, não quer. Ou ela só quer por 6 meses. É diferente. E aí, não, mas tu tem direito. Tu tem que tirar tudo dele e ficar 2 anos. Será? Será que não vai se tornar pesado para essa mulher ficar recebendo alguma coisa desse homem por tanto tempo? O que as pessoas querem? Uma postura muito mais combativa do que conciliadora, né? Exatamente. Entende? Então a gente volta, nós profissionais sistêmicos, nos voltamos para esse o que você quer. Ou quando chega um cliente para nós, eu quero contratar um detetive para investigar o pai do meu filho. Para quê? Não, porque eu acho que ele me traiu enquanto eu estava casado. Tá, e qual é o efeito prático disso? E se a gente entra nas histórias dessa pessoa, a gente pode promover danos para essa família por um processo judicial, porque ninguém gosta de receber uma cartinha do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário. E aí talvez vão dizer, né? Tá, e os meus honorários? Tá, calma, a gente conversa sobre isso depois. Depois da África, Bert volta com suas inquietações pessoais. Voltando para Bert Hellinger, gente. E a gente volta para o slide aqui. Então ele volta com suas inquietações pessoais, ele se desliga da ordem religiosa, se recolhe para começar a estudar e testar em si mesmo aquilo que ele aprendeu. Ele estudou gestalterapia, psicanálise, terapia primal e análise transacional. Bert vive uma vida absolutamente coerente com tudo que ele fala. Ele é uma teoria viva. A teoria dele é viva. Eu gosto de falar da teoria do... Vocês já devem ter ouvido falar da lei da gravidade? Sim. Uma criança de 2 anos conhece a lei da gravidade? Se ela pular de uma janela do 17º andar, ela não vai cair porque não conhece a lei? Cairá, com certeza. Porque ela é soberana. As leis que Bert teorizou e apresentou para o mundo, com base na sua observação, e a gente testa isso no nosso trabalho, elas são soberanas, independente da gente saber conhecer delas ou não. Então, da mesma forma que a questão da gravidade, independente da gente conhecer ela ou não, ela atua, essas leis atuam também. Hoje o trabalho de Bert é chamado de Hellinger Ciência, que é a ciência universal das ordens de convivência humana. Ela tem princípios científicos, a gente pode falar de campos morfogenéticos, que vocês podem dar uma estudada em Rupert Sheldrake, a questão da fenomenologia e outras questões científicas aí que podem estar envolvidas, que eu não vou falar tudo isso para vocês hoje, porque não vai dar tempo, senão eu vou ficar, o webinar é só de 20 minutos, não, eu nem lembro qual é o tempo combinado, mas eu precisaria ficar horas aqui dentro conversando com vocês. Nada que eu não possa fazer o number 2, né? Não, na verdade, vamos... eu acho que tá tão interessante que eu tenho certeza que parte 1, parte 2, ou até muito tempo, todo mundo aí que tá acompanhando, tenho certeza que tá gostando e vai conseguir. Para quem tem, sempre acha um tempo, né? Para bons conteúdos, um tempo sempre acha. Disponível, né? Então, gente, as 3 leis de Bert que ele teorizou são pertencimento, ordem e equilíbrio. Pertencimento é, todos nós temos o direito de pertencer ao nosso sistema familiar. Eu, enquanto filha, eu pertenço ao sistema dos meus pais. Os meus pais fazem parte de quem eu sou. Os meus pais, meus avós, na lateralidade também. Então, eventualmente, por exemplo, a gente tem uma pessoa que usa drogas ou por questão de opção sexual, a família não consegue lidar bem com esse assunto e ela exclui esse membro da família. O sistema fará de tudo para se equilibrar e trazer essa pessoa de volta. Então, é onde acontecem essas identificações que a gente vê, por exemplo, quando eu comentei de eu não estou devendo, ou eu fico ofendida de alguém me cobrar por eu estar inadimplente. O que está acontecendo? Como isso aconteceu lá atrás? O que está acontecendo porque nunca aconteceu comigo antes? Por que eu estou reagindo de uma maneira talvez até agressiva com algo que não faz sentido em tese na minha vida atual? Então, sempre lembrando, não dá para excluir ninguém.
Não dá para fazer de conta que essa pessoa não existe na nossa família. Da mesma maneira, uma demissão mal feita. Ou numa sociedade empresária onde, assim, Thiago, tu não tá funcionando. Eu não quero mais. Assim, ó, tu como sócio está sendo um péssimo sócio, assim, ó, corta aqui, cortamos relações. O que acontece depois? Quem nunca viu aqueles processos de brigas societárias, onde alguém quer tirar um computador e um porta-retratos, e a briga e vira um processo judicial de anos para fazer essa partilha de bens. Tudo o que é feito com respeito e respeitado o fato de as pessoas pertencerem a esse sistema, ela acontece de maneira harmoniosa. Eu gosto de dizer que o que o direito sistêmico traz, ou trouxe para a minha visão, não é tão única e exclusivamente resolução de conflitos no sentido de terminar um processo, mas é a pacificação entre as pessoas envolvidas. Porque não é eu ganho, tu perde. É como é que nós juntos ganhamos para resolver isso? Quando é possível. A segunda lei é a lei da ordem, onde eu respeito a hierarquia, que eu comentei com vocês brevemente antes. Onde filhos respeitam que seus pais são maiores e não tentam intervir lá na relação deles. Eu já cometi o equívoco de tentar resolver problemas dos meus pais e não deu nada certo. Mas isso é, né? Então, a gente sabe que é um enorme aprendizado. E quantas vezes também já aconteceu no escritório de o pai e a mãe trazer a filha para ela se divorciar? Porque aquele cara não é bom para minha filha. E aí, se você não se divorcia, eu vou fazer uma briga para ficar com a guarda do meu neto. Até que você tome uma atitude. Se divorciar desse homem que eu não concordo que você fique. Parece absurdo, mas acontece. E muito. É a realidade. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas a ocuparem seus lugares, essa mãe e esse pai como mãe e pai, entender que aqui a filha é a esposa de alguém e não é só filha mais? Como eu posso deixar meu filho para o mundo? Numa relação trabalhista? Da mesma forma. Como é que eu, gerente, como é que eu, dono da empresa, posso conduzir isso de uma maneira que seja respeitosa? Onde não chega eu, funcionário, querendo mandar no dono, no chefe, no gerente. Como a gente faz o respeito dessa hierarquia que existe dentro das organizações? Como olhar para isso com respeito, entende? São proposições do direito sistêmico. E a terceira lei, elas não têm, por mais que eu estou falando primeiro com a terceira, mas elas não têm elas não têm hierarquia entre elas, é a questão do equilíbrio. Quer ver, advogados, a gente está falando com o público de advogados, por exemplo, se eu faço demais pelo meu cliente e não cobro honorários no valor suficiente. Quem já fez um pro bono sabe que o pro bono é o que mais dá problema. Não no sentido jurídico, mas são as pessoas que mais demandam, que mais querem da gente, as que não entregam documentação, é aquela que tu tem que ficar penando, porque na verdade, e eu não estou falando em pagamento pecuniário, tá, pessoal? Existem outras formas de fazer o pagamento de honorários. Existem outras maneiras dessa pessoa eventualmente fazer algo por alguém, né? E a gente tem defensoria pública também nesse sentido. Então, se de repente eu faço um trabalho maravilhoso onde meu cliente vai ter um resultado fantástico e eu cobro pouquinho, esse cliente não volta. E se eu faço um trabalho pequeno e cobro de maneira, como é que a palavra seria? Exagerada pelo serviço, porque de repente eu sou de um grande escritório com um nome gigantesco na praça, isso também reverbera e desequilibra. Nos relacionamentos, se eu não respeito que o casal é equivalente, se o homem dá demais, sabe o homem bonzinho que faz tudo pela mulher e aí a mulher vai embora? Ou aquela mulher boazinha que faz tudo pelo marido e o marido vai embora? É porque é pesado demais. Quer ver um exemplo? Se eu te desse agora um presente, uma caixa, que quando tivesse dentro dela uma coisa valiosa no valor que, assim, sei lá, bota aí R$1 milhão, tu receberia? Perceba, no teu corpo. Eu ia ter a sensação de ter que dar o mesmo 1 milhão para você. Exatamente. E se você não tem condições de me dar 1 milhão, vai ser pesado demais para você receber. E aí eu não te dou algo de acordo com aquilo que tu pode me retribuir. Quando eu dou demais, o outro se afasta, porque é pesado demais receber. Entende? A gente vê isso também nas questões trabalhistas. Às vezes pessoas com altos salários, mas que não produzem, não têm
não geram para a empresa aquilo, que são as pessoas que estão no WhatsApp, que estão nas redes sociais, ali, e ainda ficam indignadas. Condomínio. Já percebeu que o inadimplente do condomínio, se vocês prestarem assim, pensa no condomínio de vocês. Quem é que mais incomoda? Dá uma olhada na lista de inadimplentes. Não é coincidência, gente. Essa pessoa está recebendo demais, ela está recebendo o condomínio limpo, pronto, o elevador funcionando, e ela não está dando a contraprestação, a contribuição. Entende? Então isso tudo fica pesado. Isso atua no sistema. E é legal a gente ver aqui que a gente sai de novo do tema direito, a gente vê que isso se aplica à vida. Para a vida. Né? E equilíbrio e justiça. Não são fatores aí determinantes para o direito, mas também se aplica a qualquer outro. E o que é a justiça, Thiago? Tem um princípio básico da Constituição que garante a todos acesso à justiça. E eu pergunto para todos vocês aí, está sendo dado acesso à justiça ao povo brasileiro? Procura o relatório do CNJ, Justiça em Números, e dá uma olhada se está dando justiça. Se as pessoas estão tendo acesso à justiça. O que nós temos é uma gigante porta de entrada de processos judiciais e uma demanda que demora de 5 a 10 a 15 anos para ver um retorno. Se a gente for pensar em cumprimento de sentença, pode demorar 20 anos. Isso é entregar a justiça para a nação brasileira? Não é. Quando é que há justiça? Quando eu e você conseguimos sentar, conversar, dar um aperto de mãos e assim a gente se resolve. Juliana, os processos judiciais vão acabar? É claro que não. Em absoluto. Há casos, inclusive, que a gente precisa ingressar com o processo até para trazer outra parte para uma conversa. E esperar o tempo das partes de resolução. Mas isso é possível? Sim, claro que é. Nós temos feito isso. E diferente de você ingressar com um processo onde você acusa o outro e toda a responsabilidade é do outro. E que é um conceito básico de autorresponsabilidade. Qual é o fato? Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu tive acesso a uma pessoa bem íntima, assim, de extrema confiança, que em torno de uns 10, 12 anos depois, ela teve acesso a um processo que envolvia o pai dela. E nesse processo, coisas horríveis eram ditas sobre o pai dela. A gente vê isso também nos processos nos processos que as crianças vão para adoção, né? Então, a gente fala horrores lá dessa pessoa e a gente não tem controle de quem terá acesso a esse processo depois. Hoje, com o processo eletrônico, a gente precisa só daquela folhinha com a senha e qualquer pessoa acessa. Então, num divórcio, onde a gente está fazendo a guarda dos filhos, por exemplo, se eu, advogada, escrevo que você, Thiago, por exemplo, é um péssimo pai, e quero colocar todos os problemas conjugais na petição como fatos, vamos supor que você tem crianças pequenas, 4, 5, 10 anos, pai que dali 20 anos o teu filho vai trabalhar no judiciário, ele tem acesso lá na mesma vara sem querer, consulta o número do processo de vocês e fica sabendo tudo o que estava escrito no divórcio. Eu chego a colocar nas minhas petições que nós, do judiciário, e eu coloco nós advogados, porque a gente faz parte desse ecossistema de justiça, temos que tomar muito cuidado com a vida das pessoas. Sob pena de alienação parental acontecer pela via judicial, onde nós, juristas, é que alienamos. Nós é que falamos mal do pai e da mãe. Isso tem consequências na vida dessas pessoas. Para essa pessoa que teve um acesso de um processo do pai dela, falando absurdo sobre o pai dela, como fica isso para essa pessoa? Tá lá, o juiz ainda sentenciou. Como é que fica isso? Essa minha amiga ficou muito abalada. E um filho, quando acontece um problema, gente, se você pensar numa dor de uma mãe e de um pai que não conseguem assumir um filho. A gente sabe da questão do estado puerperal, depressão pós-parto, a gente não sabe o que acontece com uma mulher que vai lá e entrega esse filho para adoção. Eu não posso dizer que o que ela está fazendo é desumano. Uma, que eu sou humana, numa breve TPM, às vezes eu tenho alterações de humor, que são... Eu sei que, né, é só lá em casa que acontece. A gente não sabe, a gente tá jogando essas pessoas de monstros. A gente não sabe como elas foram educadas. A gente não sabe como elas foram criadas. Talvez no mundo Disney todo mundo seria feliz para sempre. Mas na vida real dói na carne. Como é que essa mãe vai cuidar de uma criança se ela mesma talvez foi abandonada, sofreu abusos sexuais na infância? Como é que essa mulher vai cuidar dessa criança? E aí a gente vê, de repente, petições, pareceres, coisa errada.
falando absurdo dessas pessoas. Eu já li isso. Mais para o final aqui do webinar, a gente vai falar de algumas questões que foram enviadas aí previamente para a nossa audiência. Ver se guarda para ti, né, para responder agora, mas se o direito sistêmico, de fato, ele pode ser envolvido em todas as áreas do direito. Né, porque a gente vem falando muito de direito do trabalho, muito de direito da família, mas, por exemplo, o direito civil ou direito criminal. Né, um direito onde a gente havia falado de onde são um assassinato, por exemplo. Né? Então, a gente está seguindo aqui só para a gente guardar aí nessa caixinha, mas aqui a gente vem falando muito de direito da família, e isso, com certeza, a nossa audiência deve estar pensando, tá aí, eu que trabalho com criminal, eu que trabalho com civil, e eu que trabalho com imobiliário, né? Hoje a gente sabe que as áreas de direito são amplas, né? A gente tem direito da internet, direito digital, enfim, em que parte o direito sistêmico pode ser inserido dentro dessas outras áreas do direito. Isso é uma caixinha para guardar mais adiante. Né? Vamos voltar aqui, né? Sem spoilers, né? Vamos voltar. Gente, voltando nas leis, elas se completam, elas atuam juntas e elas são experimentadas na consciência. Relembrando, então, pertencimento, vamos voltar um pouquinho, pertencimento, equilíbrio e ordem, né? Quem tem acesso aí aos nossos slides, então não tem gratuitamente, elas se completam, né? Vamos ver que a imagem diz muito bem. Ela tem uma área de interseção ali, com quais elas atuam juntas. Exatamente. Louca para falar do que você está falando. Responder a pergunta. Gente, eu trago aqui para vocês, mas eu não vou ler, mas é a questão da expressão direito sistêmico, ela foi introduzida no Brasil pelo juiz brasileiro Sam Storch, que eu já conversei um pouco com vocês sobre no início desse webinário, né? Sim. Mas então eu deixo aqui, ó, eu quero que vocês observem tem inclusive o link para quem quiser olhar o blog do Dr. Sami, que é o precursor, é quem trouxe isso para nós, né? O magistrado Sami, ele de forma pioneira aplicou isso às constelações. Então aqui tem um dado importante. Na Bahia, ele fez uma oficina, eu não sei qual era o nome, onde ele chamou todas as partes de um processo. Sabe esses mutirões de conciliação? Algo similar a isso. E ele trouxe ele selecionou o processo, trouxe várias pessoas, e sempre nos casos em que estavam ambas as partes do processo, ele teve 100% de acordo. Pela tomada de consciência. Eu até vou falar para vocês, quem tiver curiosidade, visita aqui de forma gratuita no fórum da UFSC as oficinas, que são feitas de maneira bem respeitosa ali. Quem faz, até quem coordena ali, quem facilita é o meu professor na minha formação como consteladora, o Paulo Pimon, de uma maneira brilhante, assim, cada dia que eu acompanho ele eu aprendo mais, tenho mais consciência do campo. E a gente percebe, Thiago, por exemplo, assim, ó, às vezes as pessoas me perguntam, Juliana, se você atua, a minha maior atuação é direito imobiliário e empresarial, né? Por que eu gosto tanto de direito de família? Tu conhece algum empresário que não tem família? Tu conhece algum investidor imobiliário que não tem família? Conhece? Eu também não. Por isso é importante conhecer direito de família. Tu conhece algum empregador que não tem família? Percebe? Que tudo volta para a família. E dependendo da área de atuação, saber de direito de família e sucessões é algo muito importante, principalmente no empresarial. Eu vejo algumas questões assim, eu olho um contrato social, eu já penso, e se o sócio morre? Quem vai substituir? Como é que isso vai acontecer? Como é que ficam credores, fornecedores? Como é que fica toda essa rede que está envolvida com essa PJ? No empreendimento imobiliário, então, dependendo se for um loteamento, algo assim, vocês têm noção da quantidade de famílias que está em volta ali? Começa a fazer sentido o porquê que a formação Juliana. Não, do nosso amigo alemão, eu esqueci o nome. Bert Hellinger. Isso. Por que a formação dele não trabalha com direito, né? A gente começa a ver o porquê, né, que essas áreas todas convergem e o direito acabou se apropriando, né, dessas questões, porque eu trabalho com marketing, né, a gente trabalha muito com métricas, enfim, a gente sabe que no final das contas aqueles números são pessoas por trás. Mas no marketing, o que vende mais? Uma família na casa nova, demonstrando amor e tocando o coração das pessoas, ou só as imagens daquele imóvel vazio? Pessoas. A humanização é um fenômeno que ela entrou em qualquer área. A gente fala do direito porque na verdade, a humanização enfim. É desde sempre. Mas a gente só reconheceu isso recentemente. Percebe? Uhum. Faz sentido o que eu estou falando? Sim, isso veio mais ou menos na mesma época, porque o marketing também acabou acontecendo isso, essa humanização do marketing e trazer antropologia para dentro do marketing,
né, o estudo das pessoas e que por trás daquilo sempre tem uma família, sempre tem um pai, uma mãe, enfim, saber que aqueles números ou aquelas personas, a gente também fala sobre marketing no Estágio DV, né? Enfim, depois quem quiser, lá também tem material sobre personas e marketing jurídico. A gente sabe que por trás das pessoas, por trás daquele perfil, tem uma pessoa. Ela tem algo, quando ela sai do computador, quando ela faz uma pesquisa, por trás daquilo tem um comportamento, tem heranças, né? Ela tem um comportamento que ela herdou do pai, enfim, então, eu que até então era leigo em direito sistêmico, a gente já começa a perceber, eu acho que a audiência também começa a entender, ainda mais que é do ramo advocatício, né, muito mais fácil, a gente consegue cada vez mais ficar claro a importância do direito sistêmico e como que essa vertente surgiu nesse mundo, nesse contexto que a gente está vivendo. Muito legal. Me vem assim, Thiago, muito forte para dizer assim, ó, não há nada, nenhuma profissão, nem jurídica, nem marketing, nem tecnologia, nada que não esteja voltado onde o público-alvo sejam humanos. E não há como nós trabalharmos com relações humanas sem entender os humanos. Por isso da humanização. Por isso da importância de a gente olhar para isso de um outro jeito. É muito mais. Até na inteligência artificial, a gente falou agora um pouco de inteligência artificial lá no blog do SAGDV, e a gente percebe que a inteligência artificial ela vem de padrões humanos. Né? A OAB vai ter um evento agora na próxima sexta-feira no Colégio de Presidentes de Comissões, e na próxima semana um evento sobre isso, porque a gente sabe algo que está acontecendo. Como é que os humanos vão sobreviver à inteligência artificial? Eu estou muito tranquila, tá, gente? OAB de Santa Catarina, tá, gente? A gente está aqui em Florianópolis, então verdade. A gente está atuando aí no Brasil inteiro, então com certeza a audiência aí está no Brasil inteiro. Quando a gente fala OAB de Santa Catarina, isso. PJ de Santa Catarina. Isso. Ah, tá. Só para manter a audiência aí em casa, exatamente. Localizada, Não necessariamente em casa, mas por que não, né? A gente gosta de receber visitas. Então, gente, eu vou deixar esse material aqui para vocês darem uma olhada sobre... Eu coloquei algumas coisas aqui, o que é a constelação sistêmica, que é isso que eu já mostrei para vocês. O que acontece? Se você for num workshop, se você procurar alguém que vai trabalhar sobre as constelações com vocês vão conhecer a atuação do campo. Os campos morfogenéticos é uma memória energética que acontece aqui. Juliana, que viagem. Eu sei, calma, fica calma que eu já te explico melhor. Rupert Sheldrake teorizou isso e deixa eu contar para vocês como é que foi a minha experiência com o direito sistêmico, como eu conheci, né? Bem rapidamente. Nós tínhamos um caso no escritório, emblemático, onde toda a equipe estava adoecendo porque juridicamente a gente não estava conseguindo resolver. Então a doutora Juliana Vise, que trabalhava comigo à época, ela me disse o seguinte, uma alemã, descendente de alemães, né, ela disse o seguinte, o negócio é o seguinte, a equipe está sofrendo, está todo mundo assim, a gente não conseguia mais resolver aquilo, porque era algo que envolvia pessoas e que estava gerando prejuízos emocionais. E a doutora Juliana Vise me disse o seguinte, amanhã, sábado, às 9 horas da manhã, vai ter um seminário de direito sistêmico, que é as constelações, e tu tem que estar no hotel tal às 9 horas da manhã. Tipo, gente, o que eu vou fazer no hotel? Já pensei bobagem, né? O que essa mulher está falando? Já pensei nos planetas se alinhando ali para ajudar no processo, isso não vai funcionar. Quando eu fui conhecer, gente, eu fiquei bem cética. E confesso para vocês que quando o Sami... Inclusive, eu estou com o mesmo vestido. E olhar as fotos, vai ver que eu estou com o mesmo vestido por mera coincidência, só que não, né? Quando o Sami perguntou, alguém tem um caso? Eu levantei a mão, o nosso caso foi o primeiro caso constelado. Alguns amigos que estavam presentes tiraram fotos que para mim são registros impublicáveis, mas que eu olho e me divirto. Eu fazia assim, ó. Tipo, onde é que eu fui me meter? Porque foi a primeira constelação que eu assisti e de um processo nosso. E claro que eu ia o tempo todo no ouvido do Sami dizer que não, ele tinha que fazer outra coisa, ele tinha que botar, entendeu? Aquilo não estava funcionando. E o Sami, muito sábio, né? Só me ignorou. Claro, não atendeu a tudo que eu queria fazer ali. E é uma situação de um destino difícil de uma família. E a solução milagrosa não aconteceu ainda, há 2 anos já, e vai demorar bastante para chegar. A gente viu isso no campo. E confesso a vocês que eu só não fui embora porque tinha juízes, promotores, outros advogados conhecidos, ia ficar ridículo para minha cara, como uma criança birrenta, já que eu não gostei do que eu vi, eu ia embora. Eu fiquei à tarde. E à tarde o Dr. Sami, entre outras constelações, ele constelou o caso que aconteceu aqui em Florianópolis, que não sei se todos lembram,
de uma alteração na mensalidade escolar, que seria mais caro para as crianças especiais, em razão da contratação e dos custos extras que são para atender essas crianças. E a gente colocou isso no campo, e o Dr. Sam na hora das representações ali, dos representantes, o Dr. Sam me chamou e eu voltei ao campo. Então, naquela hora, eu senti no meu corpo que é o que a gente chama de ser uma antena. É como uma antena. A antena, ela não sabe de nada, ela não informa nada, ela capta algo e então ela transmite, certo? O que o representante faz numa constelação sistêmica é captar essa energia, essa informação que está, e então ele se move, ou se aquieta, ou fala, ou muitas poucas falas, poucas frases, mas ele vai usar expressões faciais para demonstrar uma insatisfação ou uma raiva, algo que está acontecendo ali, como uma antena. Os representantes são nada mais do que uma antena. Então, quando a gente olha para isso, você começa a observar, por exemplo, Thiago, um casal que em tese veio... Eu estou falando de casais porque eu volto a dizer, depois eu vou te responder a tua pergunta e tudo começa na família. Um casal que quer se divorciar, em tese, e a gente percebe que esse casal está mais unido do que nunca. E aconteceu conosco. A Aline está aqui atrás, gente, é minha sócia. Aconteceu conosco um processo que a gente estava cuidando de uma separação. Eu vou falar separação para não dizer, mas era uma dissolução de união estável, onde fazendo de tudo para separar aquele casal, ajudando essa cliente, e o casal está mais casado que nunca. Numa dissolução, ficou... Ele sabe, um polvo de 15 braços. Um polvo de 15 braços é o processo do processo, né? A cautelar, a outra coisa, e outras coisas que vão acontecendo. E nós, assim, esse negócio tá estranho. Então, nós em supervisão, e por isso que eu tô comentando com vocês, nós em supervisão fomos olhar a nossa postura diante desse casal e percebemos que o casal estava casado e nós estava ali atrapalhando aquela relação. O que tu faz no caso desse? Se afasta. Tu não vai conseguir ajudar essa cliente. É impossível. Enquanto eles não olharem para isso. Em outro caso, aconteceu também de eu olhar numa supervisão e perceber que o meu cliente precisava olhar para uma coisa. Então, eu encaminho. Por mais que eu seja consteladora, quando eu já sei dos fatos, quando eu tenho um vínculo com o cliente, eu não constelo, porque eu vou ter a intenção de ajudar, eu sou humana. Eu reconheço a minha humanidade e a minha intenção de que seja o país da Alice aqui, né? Alice do País das Maravilhas. Eu quero o final feliz, então eu me afasto. E no que a gente for olhar, a gente pode olhar com o cliente para essa constelação e coisas acontecem. Coisas acontecem. Eu vou te deixar com mais uma pulga atrás da orelha, porque eu tenho certeza que a nossa audiência, porque isso aí a gente já vê, as perguntas das dezenas de webinários que a gente já fez aqui, e também todos os comentários que a gente recebe lá, mas isso é para deixar também um pouco, né, de suspense aí para a nossa audiência, para ficar até o final, onde a gente vai ter todos esses questionamentos, enfim, alguns que já foram enviados previamente. E os honorários? Como fica a questão dos honorários advocatícios quando a gente não tem uma resolução no qual, às vezes, está vinculada à resolução de um problema ou atrelada a alguma quantia financeira, enfim. Honorários advocatícios, como fica nessa questão do direito sistêmico? Se não há resolução do conflito, se não há essa resolução monetária, né, desse conflito, como fica a questão dos honorários? Isso aí é para aprender um pouco mais a nossa audiência, também para ficar aí na tua mente, junto aí com a pergunta anterior. Não. Vamos lá. Vou chegar nesse ponto, pessoal. E eu coloco aqui para vocês também a questão da consultoria sistêmica. Então, a gente já... Até a minha própria sociedade com a Aline surgiu dessa maneira, onde antes de ela conhecer profundamente, ela queria levar alguns casos para entender o que era constelação, ela começou a ter contato com isso, então eu auxiliando ela como consultora. Dando a ela explicações e como trazer isso para o direito, porque nem todo constelador é da área jurídica. Então, o meu lugar, o lugar que a gente leva, que a gente recomenda, que é o Instituto Ipê Rocho aqui em Florianópolis, por exemplo, por mais que tenha a Ana Garrett, que é advogada, ela não atua na área, ela trabalha na questão organizacional. Mas a Maria Inês e o Paulo Pimon, que são os consteladores que a gente mais leva os nossos clientes, por exemplo, eles não vão conseguir fazer esse viés. Tá, e agora, juridicamente, o que eu faço? Tem prazo? Cumpre prazo? Mas como é que vai acontecer? E a gente começou a trabalhar, então surgiu algo que hoje a gente atende outros advogados, no sentido de ajudá-los, acompanhá-los a olhar para isso sistemicamente. E da minha parte, eu levo
para tudo um compromisso que já existe na questão de mediação, nas questões processuais, por exemplo, assim, esse cliente, esse meu colega advogado que me traz esse cliente jamais será meu. Então, esse é um compromisso ético de para que o colega advogado saiba que eu não vou roubar o cliente dele. Essa pessoa que veio para nós em razão de algum colega, a gente não atua para eles. A menos, é claro, que o colega, porventura, venha encaminhar para nós e tem a anuência de todo mundo, que já aconteceu também conosco, né? Mas esse respeito. Então, a gente também vê, tem vários advogados trabalhando aqui em Santa Catarina, tem vários advogados trabalhando com isso no Brasil. Então, se você está tendo o primeiro contato agora, se algo está tocando o teu coração, e quando eu falo coração é porque nós somos humanos, se isso está te chamando a atenção e você já tem um caso importante para atender hoje, desde um planejamento sucessório, gente, desde o empreendimento imobiliário, desde um contrato. Os nossos contratos todos a gente olha sistemicamente, não na questão de várias leis, na questão de direito sistêmico mesmo, para ter o equilíbrio, o pertencimento e respeitar a ordem e hierarquia. Então, né? Ele se aplica tanto ao contencioso quanto ao consultivo. Exatamente. A nossa maior atuação é prévia. Não vou falar dos honorários ainda, mas a nossa maior atuação é prévia. É antes do fechamento do negócio. É antes da questão do processo judicial. Essa é a nossa maior demanda hoje. Entende? Então, busquem alguém que já está tendo contato nas redes sociais, a gente consegue encontrar vários nomes que trabalham, e com alguém que se alinha seus valores e que vai respeitar aquilo que você está precisando. Mas, gente, principalmente, conheçam. Volto a dizer, lembra do mosaico. Lembra do mosaico. Próximo ponto, direito sistêmico em Santa Catarina. Eu vou colocar tudo aqui para apresentar para vocês. O primeiro curso, o que a gente tem conhecimento, né, pessoal? Pode ter outras coisas aqui. Se alguém souber, manda para mim, inclusive, para me atualizar. O primeiro curso de Direito Sistêmico que teve aqui em Santa Catarina para magistrado no Tribunal de Justiça aconteceu na Academia Judicial no início de 2017, uma iniciativa da doutora Vânia Peterman, com o Paulo Pimon, que é o meu professor que eu comentei com vocês. A partir disso, 23 magistrados tiveram um contato com o direito sistêmico e hoje a gente já sabe de 6 comarcas que estão trabalhando com as oficinas de direito sistêmico aqui em Santa Catarina. Parece pequeno, mas para mim está indo rápido e é bastante gente. No fórum da UFSC, que teve a primeira oficina, já comentei um pouquinho com vocês, onde tem essas oficinas, conversas de família, onde é apresentado CNV e da própria CNV emerge algum tema que acaba sendo constelado. Eu vou apresentar para vocês mais ao final um dado, por exemplo, de uma ação de alimentos, onde a filha processava o pai há 23 anos e após passar um mês após a oficina, isso resultou num acordo. Porque essa filha enxergou algo que racionalmente não era possível ver. E nessa mesma reportagem, inclusive, tem um dado ali que diz que 91% dos processos no fórum da UFSC tiveram acordo, sendo que eu ouso dizer que nem 5% passa pela oficina. Ou seja, toda a comunidade ali local, essa energia alcança, entende? Reverbera. Como fazendo uma analogia com as ondas de rádio, né? Não dá para tu ouvir a AM conectado com a FM. E não dá para estar conectado com a FM querendo ouvir a AM. Então, algo acontece, algo atua aqui. Quer fazer uma pergunta? Não, na verdade, eu vou, de novo, globalizar essa questão. Quem aí tiver contato, né? Aqui a gente está trabalhando, apresentando para os leitores do Estágio DV o direito sistêmico, eu tenho certeza que a audiência pode já conhecer, né, esse ramo, enfim, então pode fazer essa troca, né? Pode enviar opiniões, materiais, enfim, a gente vai estar em contato com a Juliana depois do webinário, então, né, quem tiver aí, Acre, Pará, em todo canto do Brasil a gente tem audiência, então é bacana fazer essa troca também. Se vocês tiverem materiais, tiverem opiniões, enfim, podem enviar que a gente vai apresentar a Juliana, então quem sabe numa próxima oportunidade a gente possa fazer um webinar um pouco mais participativo, com questões externas, trazendo aí para a Juliana questões práticas de outros lugares do Brasil. A gente vai falando muito de Santa Catarina, que é onde ela está trabalhando, exatamente. Então, de novo, quem quiser, quem puder, pode enviar para a gente que a gente vai estar discutindo. Mas hoje a gente está atendendo também, para ver como isso é forte, a gente tem clientes no Rio, em São Paulo,
Não clientes necessariamente pessoas consulentes, até advogados de fora. Então, isso é bem importante as pessoas saberem que existe essa rede de pessoas se ajudando, né? É igual um conhecimento novo, né, gente? Uma teoria jurídica nova, a gente começa a pegar alguém conseguiu uma decisão diferente no STF, a gente vai atrás do colega para descobrir o que aconteceu e saber as informações. É a mesma prática, né? Aí, falando para vocês, a OAB de Santa Catarina teve a primeira comissão de direito sistêmico do Brasil, onde eu tive a honra de ser uma das advogadas que aderiram a esse projeto. Nós temos a nossa presidente que continua, eu fui vice-presidente da comissão e por questões de tempo disponível para a OAB, eu precisei me ausentar da comissão. A gente atua também na Justiça Federal, eu já não estou mais como voluntária, mas dando palestras e nas oficinas do Sejuscom, que acontece ali. Isso já foi noticiado, inclusive, na página da Justiça Federal de Santa Catarina, né? Em Santa Catarina, nos fóruns, então a gente tem o Fórum da UFSC, o Fórum de Gaspar, de Porto Belo, Camboriú. Camboriú, gente, está com a doutora Karina Miller, ela é fantástica, ela esteve agora na quinta-feira apresentando o projeto Justiça Sistêmica de autoria dela em Brasília, na Justiça Federal, para trazer esses dados num evento que aconteceu na quinta-feira e apresentando esses números e como as coisas estão acontecendo. Óbvio que a gente não tem estatísticas ainda, até porque é um começo. E volto a dizer da fenomenologia. É algo que está acontecendo, a gente está vendo os resultados, e dentro em breve a gente deve ter esses números também para apresentar a vocês. E em Blumenau, que aconteceu uma coisa muito legal, eu fui dar uma palestra agora em fevereiro lá para apresentar esse tema, como dar notícia para a comunidade jurídica, e vai começar lá também a justiça sistêmica, é o projeto da doutora Karina que está sendo implementado em Blumenau. E a abertura da palestra que eu ministrei lá foi feita por uma juíza de Brasília, onde ela compartilhou os resultados maravilhosos que estão sendo conquistados em Brasília. Aqui em Santa Catarina ainda há a prática de fazer o convite para a sessão da oficina ou para a sessão de conciliação. Lá eles já estão fazendo intimações e que é a teoria que eu defendo, né? Então, a parte, hoje, ela é intimada para comparecer à audiência de conciliação. Ninguém é obrigado a fazer acordo. Mas a parte é obrigada a comparecer, né? E nesses convites, a adesão é em torno de 30%, 40%, 50%. Mas quando há um compromisso, por exemplo, da parte ter que participar, até para que esse advogado também venha conhecer. Os colegas advogados, a gente viu aqui a gente percebe um movimento de, não, isso daí não vai ser bom para o meu cliente. Mas toda vez que tem algo novo que a gente desconhece, gera um receio. Então, por isso que eu volto a dizer aqui, fazer o convite. Conheçam. Só conheçam. E depois decidam e emitam opiniões a respeito. Eu gosto de fazer uma analogia assim, ó. Se você me perguntar hoje se esse copo d'água é bom, antes de eu tomá-lo e provar, eu não tenho como dizer se ele é bom. Se a água tá boa, se não tá com um gosto amargo. Eu não sei, assim, aparentemente parece uma água limpa. Aparentemente. Mas eu preciso degustar dela, eu preciso provar dela para saber se realmente ela tá boa. Então, é um convite que eu volto a fazer. E nos atendimentos nos escritórios, a gente sabe de vários escritórios que já estão atuando. Eu vou falar para vocês do meu caso, porque que é o que eu conheço mais de perto. Então, o que a gente sempre faz é, nem todos os casos são constelados, pessoal. Tem casos que a gente faz exercícios sistêmicos e só de mostrar algumas dinâmicas para as pessoas, algo acontece. É uma tomada de consciência. Eu tenho uma cliente que eu não vou falar o nome dela, mas que ela deu um depoimento no primeiro seminário que eu atuei como assistente técnica aqui em Florianópolis. E o depoimento dela foi surpreendente para mim, porque a gente já tinha constelado processos familiares dela, processo, na verdade, é uma questão de inventário, e existem brigas entre os irmãos, né, uns desacordos entre irmãos, e ela me exigiu que eu processasse a irmã dela. E eu disse, ok, mas vamos olhar para isso primeiro. E no que a gente foi olhar para isso, a gente viu uma dinâmica completamente diferente e eu me neguei a fazer o processo. Por já conhecer, já saber da atuação e como isso ia reverberar naquela família. Que não ia ser bom. A gente viu ali claramente. Então, o depoimento dela no nosso seminário, as pessoas que participaram
podem vir a depor a respeito, foi, felizmente, a Juliana não fez nada. Porque às vezes não fazer nada, gente, é muito importante. Honorários é uma coisa, fazer um processo é outra coisa. Existe um honorário consultivo aí, né? E com certeza teve a questão da indicação, que ela levou teu nome para frente, enfim, fez o boca a boca. A nossa cliente ali. até hoje, né? Se mantém ali conosco, não abre mão do nosso atendimento diferenciado. É uma mulher madura, empresária, então, que tem conhecimento, tem mais de 40 anos aí de experiência profissional e sabe que, cá entre nós, eu sou uma menininha perto dela. Mas ela confia porque eu não faço tudo o que ela quer, só porque ela quer. Porque senão depois a culpa vai ser minha de eu ter feito o que ela queria. Entende? Então isso é algo que precisa ser pensado. E outro ponto, um outro cliente importante também que a gente foi constelar, ele queria fazer uma fusão da empresa dele. E a gente olhou e constelou e percebeu que não seria o melhor para a empresa. O movimento, essa daí foi uma constelação organizacional, o movimento seria de falência dessa empresa. E deu, daqui a 30 dias a gente volta a conversar. E ele disse, não, eu quero fazer. Ok. Eu era contratada deles da empresa, prestava serviços de consultoria mensal para a empresa. Então, eu mandei um termo de responsabilidade dele, que diante do que a gente viu nas constelações, ele era responsável por tudo que viesse a acontecer, depois que a gente pudesse entrar nesses encaminhamentos, etc e tal. E, por fim, a gente não fez. Ele nunca assinou esse termo. E diante da insistência dele, eu sabendo que isso não seria bom para a empresa, eu optei por renunciar ao contrato. E a gente rescindiu o contrato para que ele possa seguir o caminho dele, tá tudo bem, tá tudo certo. E daí uma escolha minha. Eu não posso ferir os meus valores de saber que algo é importante para mim e que é igual um cliente em tempos de compliance, um cliente vem e te pede para fazer algo legal. Tu vai fazer só porque o cliente está pedindo? Não vai. Entende? Então é a mesma dinâmica. E eu deixo aqui do lado uma frase para vocês pensarem, gente. O que é um emaranhado? É misturado desordenadamente, embaraçado, enredado. Vocês estão vendo aí nessa tela esse monte de fio aí enredado? Quando a gente começa a entrar nessa dor do cliente, onde ele não quer olhar o que precisa ser feito e quer continuar nesse sistema de vitimação dele, de vitimização, a gente se enreda nisso e se inosa e acaba tendo consequências também na nossa vida pessoal. Por isso que eu tomo esse cuidado de quando eu olho para algo no campo, respeitar o que ali aparece. Para me isentar e para me proteger também. Como a gente se protege eticamente, como a gente cumpre o nosso código de ética, como a gente cumpre os valores, inclusive processuais, cumpre regras de compliance, da mesma maneira. Então é só um conjunto de regras que a gente está utilizando. Aqui são imagens que eu deixei para vocês para ver no canto, agora eu acho que está no canto esquerdo da tela para vocês ali, da nossa comissão da OAB. No centro, eu dando uma palestra na OAB de São Paulo, tive a felicidade do Dr. Sami lá assistir e poder estar conosco. Palestra em Porto Belo, nas OABs, e aqui no canto abaixo à direita, no Sejuscom, ali na Justiça Federal, para vocês darem, só para deixar o registro de que isso realmente, do que eu estou falando para vocês, aconteceu. Agora conversando com o cérebro racional dos meus colegas advogados. E aqui as imagens que eu falei para vocês, gente, notícias do Conselho de Justiça, Conselho Nacional de Justiça, que fala sobre a eficácia das constelações na justiça das comarcas de Castro Alves e Amargosa, na Bahia, que é do juiz Sami Storch. Essa outra direita aqui que fala da decisão de Jesus, que eu amplio ela mais à frente. A constelação familiar aplicada em 300 casos aqui do outro lado. E me lembra, Thiago, de passar o link dessa reportagem da difícil tarefa de profissionalizar a Livraria Cultura, que foi uma das reportagens que, quando eu assisti, eu pensei assim, gente, se a Livraria Cultura, que é uma empresa que todo mundo conhece, aplicou isso quando foi fazer a reorganização de gestão dela, isso está acontecendo. Foi quando eu tive coragem, quando eu, Juliana, tomei coragem de efetivamente divulgar aos quatro ventos que nós fazíamos isso no escritório e não apenas apresentando assim num petit comitê para os clientes dentro do escritório, sabe? Até para passar para os colegas a ideia. Todos esses links vão estar dentro da apresentação, vão estar também nos materiais, então
vai ficar tranquilo. Tudo aquilo que a gente falou, É depois que a eu gente vai não conversar mandei pra novamente. ti, então tu vai ter que me cobrar. Não. Anota ali os assistentes ali, porque eu só copiei as telas, gente, para as palestras. Essa é uma palestra que eu dou de maneira, na verdade, aqui um webinar, mas é uma palestra já que eu tenho dado por aí, felizmente, para divulgar para vocês. E aqui eu falo, ó, da linguagem da comunicação não violenta, e aqui, ó, a unidade aumentou o índice, tá grifado embaixo, gente. A unidade aumentou o índice de acordos para 91% das ações. Está do site do tribunal, não fui eu que inventei, não fui eu que tirei isso de lugar nenhum. E esse caso onde, em menos de um mês, concilia pai e filho que litigavam há mais de 23 anos. Você tem noção da grandiosidade disso, de uma filha que pode olhar para o pai com respeito? Como é que será a relação dela com os homens, com o marido, com o pai dos filhos dela depois? Isso é... Não tem honorários que pague a gente ter um resultado desse, gente. Vou falar de honorários antes de eu voltar nessa imagem. Então, todo honorário, eu confesso para vocês que eu precisei readequar meus contratos. Até por experiência, eu tenho só 6 anos de advocacia, às vezes tu colocar as coisas no êxito, ela é muito complicada. Então, o que eu mudei a minha linguagem no contrato é: o trabalho é feito, tá devendo. E vou te explicar assim: Juliana, mas se não tiver resolução do processo. Então, se você participar 1 ano de uma negociação de uma empresa, por exemplo, e se você fixa teus honorários, só ao final, se fechar contrato e chega no final eles não fecham, como fica isso? É uma questão imobiliária. Até o arras é devido ainda a outra parte, se a pessoa não quer mais comprar, é muda de ideia. Então, o que precisa fazer é uma readequação dos contratos. Olhar para isso de uma maneira mais cuidadosa, no sentido assim: o serviço foi firmado, estás me devendo? Eu te prestei consultoria pelo tempo que foi necessário, a gente foi olhar, coloca dessa maneira. E existe algo que a gente tem observado no nosso trabalho. Nós não ficamos mais insistindo em clientes que não querem a resolução. Então, hoje o nosso trabalho é mais eficiente e assertivo e muito mais leve, né? Tô olhando aqui para a Lina, ela tá fazendo assim com a cabeça, só para confirmar aqui com vocês. E aqui, gente, eu quero apresentar o pessoal de fora. Essa imagem é da Serra do Rio do Rastro, uma das serras mais lindas que tem aqui em Santa Catarina. Eu sou serrana, eu sou nascida e criada em Anita Garibaldi, próximo a Lages. E quando nós íamos para a praia, a gente descia essa serra. Então, quando eu fui buscar essa imagem, eu quero dizer para vocês o seguinte: o caminho mais longo percorrido pelo ser humano foi da cabeça. E nesta serra da racionalidade, a gente se despir do racional e encontrar a nossa alma, a nossa humanidade, o nosso coração. Então, a gente pode até fazer os atalhos e, como eles, descer de bondinho. Ou então descer a pé e fazer essa caminhada para esse novo direito que surge na era da inteligência artificial, para que nós possamos todos entregar um trabalho de eficiência no sentido de ser aquilo que os nossos clientes querem e precisam, de maneira saudável para nós, onde a gente possa trabalhar sorrindo, ser feliz com aquilo que a gente faz, e como alguém que teve níveis de estresse altíssimos na época da assessoria e também na advocacia em razão de prazos e do processo eletrônico, que a gente não pode falar de processo eletrônico aqui na Softplan, eu vou dizer para vocês que meu trabalho é muito mais leve, melhor remunerado do que antes, com muito mais assertividade e clientes muito satisfeitos. Então, se vocês tiverem interesse, a gente vai caminhar juntos pelas estradas pedregosas, porque o caminho é novo, mas o asfalto está vindo por aí. Obrigada, gente. Eu deixo aqui, então, os meus contatos, se alguém tiver interesse, do nosso site, o Instagram da nossa rede social, onde eu compartilho coisas de Bert para começar a gerar consciência. E me coloco à disposição aí para, de repente, a gente fazer um Juliana Responde, alguma coisa assim, né? Numa próxima versão. Obrigada. Lembrando que todos esses materiais, eles estão sempre na nossa página de materiais ricos, então vai ficar aí para a posteridade, né? Todo esse material vai estar lá na nossa página blog.sajadv.com.br/ebooks. Então, sempre que tiver algum comentário, algum e-mail, enfim, relacionado com esse material, com certeza eu vou passar para a Juliana, na medida do possível, obviamente, né? A gente vai responder a todos que enviarem, seja uma dúvida, seja um direcionamento, até uma discussão, enfim, né, que a gente está para discutir um material tão novo. A gente que já discutiu, por exemplo, sobre direito digital, que também é algo que entra em conflito, algumas vezes, com o código de ética da OAB, e a gente precisa, né, saber que tanto a tecnologia quanto os novos pensamentos, né, como o direito sistêmico, ele vem para embate de realidade. Né? Então, a gente sabe que todo novo... E mais do que embate, ele vem para evolução. Senão, gente, a gente tem que deixar os carros em casa, os computadores celulares, voltar para a carroça
e na comunicação vocabulária. O embate, no sentido de sempre que houver, tem que ter um passo à frente. Sim. A gente não pode voltar, jamais. Só que a gente vem aqui se despedindo, só que a gente esqueceu daquela perguntinha. E o advogado que está ouvindo agora, nossa audiência, ele trabalha apenas com criminal. Sim, aqui, inclusive, em Itajaí tem um projeto do pessoal ali da Univale, que eles estão trabalhando em presídios, até nós aqui também, eu digo nós aqui em Florianópolis, né? O pessoal do IP, do Núcleo de Direito Sistêmico do IPROACH, também está atuando nos presídios. Volto a dizer, lembra daquela questão de família? Se aconteceu algo lá atrás, por exemplo, onde o meu pai assassinou o seu, por exemplo, isso reverbera lá na frente, e não estou dizendo que vai estar os mesmos vínculos, mas essa injustiça vai ser olhada por alguém. E sim, pode ser olhado. Quer ver? Você já teve contato com um apenado onde ele recebeu uma pena justa do crime que ele cometeu e ele fica satisfeito em cumpri-la? Quem trabalha em fóruns ou quem trabalha com direito criminal sabe que o que eu estou falando é verdade. Aquela pessoa, por exemplo, que recebe um tratamento desrespeitoso, seu vagabundo, se não sei o que, gera uma revolta. Agora, quando ele é respeitado no processo dele, e ele recebe uma pena, e ele cumpre aquilo, tá tudo bem. Então, sim, essa atuação gente, é fundamental. Eu não acredito mais em bandido. Eu sou filha de policial militar. Vocês têm noção do tamanho da minha crença? Na minha família, eu aprendi que bandido bom era bandido morto. Isso é a história da minha família. Então, para eu ressignificar esses conceitos, esses valores, vou jogar uma bomba aqui, né? Agora, imparcialidade de juiz, gente. Imparcialidade de advogado, será que existe? A gente traz na gente todos os valores da nossa família. Todos. Quem é que chega aqui despido dos valores? Inconscientes. Quer fazer um link? Vai para neurociências e descobre lá nos livros de neurociências qual é o nosso percentual de consciência. 5%. 95% inconsciente. Livre-arbítrio para mim é uma ilusão. Se eu estou 5% consciente e 95% inconsciente, quem é que está carregando meu corpo? Como é que eu estou fazendo? Como é que está sendo minha tomada de decisões 100% conscientes? Será? Ou será que eu estou sendo consciente dentro daquilo que eu conheço, mas respeitando valores e aquilo que eu aprendi com a minha família? Então, não há mais vítima, né, algoz. Nas questões de violência doméstica, a gente teve conhecimento de um caso, por exemplo, que uma mulher falou assim, ó, eu sei que existe questões sistêmicas da família dele e da minha. Por isso a gente está junto hoje e ele me agrediu, tem algo aqui para ser olhado. É diferente. Então, em todas as áreas. Gente, tu imaginou direito ambiental? Eu participei de uma pesquisa de uma doutora, agora doutora, que ela já entregou a tese dela aqui da UFSC. Eu posso conversar com a doutora Caroline para ver se a gente pode disponibilizar a tese dela, se existe algum link. Direito ambiental já está sendo utilizado, direito societário já está sendo utilizado, direito imobiliário, eu já utilizei no escritório em alguns empreendimentos imobiliários que eu atuo. Direito contratual, a gente não fecha contrato sem olhar no campo, para saber se o empreendedor que realmente vai fazer alguma coisa para os nossos clientes, a gente olha para esses clientes que querem essa observação sistêmica, né? Não, a gente respeita, ninguém é obrigado, mas eu não tenho um atendimento que eu não ofereça. Eu fiz um atendimento semana passada que o processo era usucapião. Em tese, não tem nada a ver, né? Só vai lá e pega o justo título, pega as testemunhas e tu vai fazer o processo extrajudicial ali, que é o caso. Será que não? Então começaram a surgir questões familiares ali que poderiam gerar entraves. Então a gente olha para tudo isso com muito respeito, muito cuidado, porque é melhor para o cliente. E não a resposta pronta que eu vou dizer para vocês que eu, Juliana, fui muito arrogante por ter 12 anos de experiência na assessoria jurídica, já imaginar uma das coisas que eu fazia todos os dias era estudar jurisprudência, estar com a jurisprudência de Santa Catarina atualizada na minha cabeça. Eu fui concurseira por 8 anos, estudava jurisprudência do STJ e do STF, sabia tudo de teoria que vocês possam imaginar, assim, dentro, claro, das minhas capacidades humanas. Um cliente chegava na minha cabeça, na minha frente, ele começava a abrir a boca, eu já sabia qual era o remédio jurídico que ele precisava. Hoje não sei mais nada, vamos olhar com calma. Pode ser a opção A, B, C, D, E, não sei. Tem várias possibilidades. Então, amplie a nossa atuação, sempre com foco no respeito ao cliente e no que é melhor para ele. Já não mais o que é melhor para mim. Muito obrigado, Juliana. De novo, não conhecia
sobre direito sistêmico, já sabia por cima do que se tratava, então por isso que ele teve essa insistência de trazer a Juliana para cá novamente. Agradeço aí, sei da sua agenda apertada, então, leitores do Estágio DV, né, aqui vocês têm uma pessoa bem exclusiva, né, uma referência de fato na área, que trouxe outras referências, né, internacionais, nacionais, do direito sistêmico. Juliana, muito obrigado. Tá? As portas do Estágio DV ficam sempre abertas. A gente vai trazer, provavelmente, aí novas questões para você, se a gente tiver uma segunda oportunidade, terceira oportunidade, enfim, tenho certeza que, de novo, portas estão abertas. Para quem está aí acompanhando até agora, o Estágio DV vai disponibilizar 100% gratuito, tanto a apresentação quanto esse vídeo, então basta fazer lá o seu download desse material na página de materiais ricos do Estágio DV. Acompanhamos também, a gente falou sobre vários assuntos aqui que também já são abordados lá. Uso capião extrajudicial, por exemplo, é algo que a nossa colunista Luana Castro já falou também lá no blog. Então, acompanhe o blog, acompanhe também nossos materiais ricos e até a próxima oportunidade. Até mais, gente.